Evangelho de Lucas, Lucas, o médico amado, capítulo 2, o último versículo do capítulo 2. E eu quero que esta palavra, ela encontre espaço no teu coração e no meu coração. O texto diz assim: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas, ele consegue sintetizar o processo que ocorre com a pessoa do Verbo que se fez carne de Jesus. E eu quero começar interpretando esse texto, analisando esse texto, a partir do primeiro verbo aqui colocado, o verbo crescer. O texto diz que é um processo que está em andamento, diz o texto que Jesus crescia. Agora eu quero tirar apenas o verbo, isolar o verbo do contexto desse texto e pensar contigo a seguinte coisa: o que nós pensamos, qual é o nosso entendimento quando a gente escuta essa declaração, esse verbo, que algo está crescendo? O que isso diz para nós num primeiro momento? Se eu falo para alguém, ou escuto de alguém, o fulano cresceu, o menino está crescendo, a pessoa está crescendo. A primeira imagem que vem até nós, crescimento, fala em volume, fala em expansão, fala em um crescimento externo, ganhou volume. Olha, o negócio cresceu, volumou, cresceu, aumentou. Mas o texto aqui, interessante, diz que Jesus crescia em sabedoria e depois fala de estatura. Esses detalhes, eles mexem muito comigo. Então, Lucas, que é médico, está dizendo que Jesus crescia não em estatura, ele crescia em sabedoria. E depois de crescer em sabedoria, ele cresceu em estatura. Aqui tem uma lei, aqui tem um princípio. Então, quando eu cresço em estatura primeiro, eu cresço só em um volume externo. Eu vou usar uma palavra meia dura, meia pesada, meia indigesta. Não cresceu, inchou. Agora, quando eu cresço em sabedoria, eu cresço primeiro para dentro. E o interessante é que sabedoria, ela não é uma substância que tem volume, que tem materialidade. Então, crescer em sabedoria, necessariamente, não significa crescer em volume. Alguém já disse que conhecimento não ocupa espaço. É um mistério que Deus deu, né? Conhecimento não ocupa espaço. Você bota na internet aí pessoas que receberam de Deus a data de terem o domínio de vários idiomas, né? E tem pessoas que chegam a se comunicar em 10 idiomas, em 10. Então imagine você, o vocabulário da língua materna, vamos pensar aqui, a língua portuguesa, o volume da língua portuguesa, o volume da língua inglesa, o volume do espanhol, o volume da língua francesa. E você, meu Deus, é muitas palavras, como é que vai caber tudo isso? Não ocupa volume, não ocupa volume. Então, a pessoa tem vários idiomas, que ela domina vários idiomas, e esses vários idiomas, eles não ocupam espaço, não crescem. Pastor, não cabe mais. Você nunca vai ouvir alguém falar assim: eu parei de estudar porque não cabia mais. Essa expressão não existe. Eu parei de ler porque não cabia mais. Eu parei de pesquisar porque não cabia mais. Já tinha muita coisa e não cabia mais aonde guardar. Isso não existe. Então, o conhecimento não ocupa espaço. Agora, é o principal. O texto diz que Jesus crescia primeiro em sabedoria. Irmãos, aqui tem uma lei. Nunca queira crescer no volume sem ter crescido antes na sabedoria.
Porque quem cresce no volume antes da sabedoria é uma questão de tempo. Vai enfiar os pés pelas mãos e vai cair. Então, é melhor crescer em sabedoria. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente cresce em Deus, o resto vem depois. O resto vem depois. A Bíblia conta para nós a família de Davi. Davi é o menor, Davi não tem volume, Davi não é o mais alto, Davi não é o cara mais expansivo, mas ele é o cara que tem o crescimento na sabedoria. E sabe, quem cresce na sabedoria, cresce muito mais do que quem cresce no volume, na expansão, no lado externo. Deus tem isso para mim e para você hoje. Deus tem isso. E eu quero pedir a mim e quero sugerir a você, busque de Deus sabedoria. O temor de Deus, ele nos dá sabedoria para entrar e para sair, nos dá sabedoria para tomar decisões dificílimas. Salomão, ele pede a Deus sabedoria. E o primeiro desafio que ele tem pela frente é algo terrível, irmãos. A gente tem que olhar aquele texto da seguinte perspectiva. Imagine você se Salomão tivesse decidido errado. Aquela mãe que matou o filho está dizendo, o filho é meu, o filho é meu. Ela é mais eloquente, ela fala mais, ela é mais, é meu, é meu, é meu, é meu. Imagine você, eu não quero nem pensar um negócio desse comigo, que ele tenha decidido de forma equivocada e tivesse dito para aquela mãe que dizia, é meu, é meu, é meu, tá bom, é teu, leva o teu filho com você. E ele teria cometido o grande erro da sua história de vida. Acredito que o dia que ele viesse a descobrir aquilo, ele não se perdoaria. Eu cometi um erro e foi um erro fatal. Mas ele pediu a Deus sabedoria. E quando ele pediu a Deus sabedoria, Deus gostou daquilo e deu sabedoria a ele. E o texto diz que diante daquele impasse, como resolver aquilo naquele contexto? Hoje é tranquilo. Hoje faz exame de sangue, faz um exame de laboratório, em um estalar de dedo, o exame vai dizer de quem é aquela criança. Naquele tempo não tem esse exame. Não pode errar. Aquela decisão que não pode errar. E Deus deu para ele a sabedoria. Pede uma espada, corta a criança no meio, dá a metade para uma, a metade para outra e resolveu o problema. A mãe verdadeira grita, não! A mãe verdadeira brada, não! Pode dar a criança inteira, viva para outra. E a reação daquela mulher foi a resposta de Deus para ele. Eu já sei quem é a mãe dessa criança. Isso não vem por acaso, isso vem na sabedoria que o Espírito Santo concede, que Deus concede. Então eu quero pedir a mim e a você, eu quero crescer sim, mas primeiro em sabedoria. Tem gente querendo crescer no status, na carteira, no título. Tem gente quer porque quer crescer, fica chateado porque não cresceu no documento, não cresceu na divisa, não cresceu, fica brigando. Não, eu vou sair daqui porque ninguém vê as minhas qualidades, eu não cresci. Quer um conselho? Faz isso não. Cresça primeiro por dentro. Cresça em sabedoria, porque quando você cresce em sabedoria, quando chegar o crescimento externo, você vai estar com o pezinho no chão, você vai estar no teu, como diz um colega aqui, no 20 por 20, você vai estar na posição. João Batista era uma pessoa que cresceu muito, a ponto de Deus dizer para ele que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Mas esse homem, ele tinha uma sabedoria muito grande. Ele dizia, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que crescer é ele. Ele dizia, eu não sou digno nem de levar as sandálias dele. Eu não sou digno. João tinha a plena consciência que quem devia ser grande era o Senhor Jesus. O texto diz, Jesus crescia em sabedoria, depois em estatura. Primeiro, crescia em graça diante de Deus, depois diante dos homens. Veja só, tudo está no seu devido lugar. Primeiro sabedoria,
Primeiro graça, o resto é consequência. Coloca isso no teu coração. Primeiro sabedoria, depois graça diante de Deus. O resto vem a reboque. O resto vai acontecer naturalmente. Naturalmente vai acontecer. José naquela cadeia, o chefe da cadeia olhou para aquele preso e disse, sobre ele tem algo especial. Ele cresceu diante de Deus e em sabedoria. E aquele carcereiro botou ele como o encarregado daquele local. Primeiro, cresça em sabedoria e diante de Deus. O resto vem como consequência. Entenda isso hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Glória. E se você está aí choramingando porque não aconteceu, você pegou a estrada errada. Busque primeiro a estrada da sabedoria. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai. Ó Pai, o mais importante é crescer em sabedoria. O mais importante é crescer diante de Ti. O resto é consequência. Vem de forma natural. Naturalmente vai acontecer. Que a gente consiga entender isso em nome de Jesus. Dizemos amém nessa hora. Amém.